revelado. Como a filha feia se transformou em uma noiva incrível e mudou tudo para sempre. Maria sempre ouviu os sussurros pelas ruas da pequena cidade. A filha feia, coitada, não leva jeito para nada. E a cada riso maldoso, ela sentia um pedaço de seu coração se despedaçar. Com apenas 23 anos, ela carregava um peso que muitas vezes parecia insuportável. Filha de um agricultor com mãos calejadas e de uma costureira que sempre acreditou na beleza do simples, Maria encontrou consolo na costura. Suas mãos talentosas criavam vestidos magníficos, mas frequentemente eram para aquelas que a menosprezavam. O que mais a machucava não era só a opressão das palavras, mas a sensação de que suas irmãs brilhavam em um mundo que parecia não ter espaço para ela. Em um dia ensolarado, enquanto costurava um vestido com flores coloridas, Maria ouviu boatos sobre o concurso de moda da cidade. Uma chance de mudar tudo. O coração dela disparou. Seria essa a oportunidade de mostrar ao mundo que a beleza era muito mais do que um rosto bonito? Com lágrimas de esperança, decidiu se inscrever. Sua mãe, sempre a apoiando, murmurou: "Você vai brilhar, minha filha." Essas palavras acenderam uma chama dentro dela, e nos dias que se seguiram, Maria mergulhou em um mundo de tecidos e padrões, determinada a criar algo que refletisse sua essência. O clima na cidade estava eletrizante. As movimentações pelas ruas cheirando a café fresco e risadas animadas dos vizinhos apenas intensificavam sua ansiedade. Mas enquanto se dedicava ao projeto, sombras de insegurança começaram a assombrá-la. Aquela sensação de nunca ser suficiente, de estar invisível, começou a tornar-se insuportável. E então, em uma noite fatídica, ouviu suas concorrentes planejando um golpe baixo, sussurrando planos para desestabilizá-la no concurso. A raiva e a tristeza invadiram seu peito. Como poderiam ser tão cruéis? Será que todo o seu esforço seria em vão? Confusa e ferida, Maria buscou refúgio no conforto de sua mãe. Sentou-se à mesa, com a cabeça pesada de dúvidas e medos. "Mãe, será que vale a pena?" Vendo a angústia da filha, sua mãe respondeu com firmeza: "A beleza que importa está dentro de você, Maria. Nunca se esqueça do que você ama fazer." Essas palavras a tocaram como um abraço apertado, fazendo com que uma onda de determinação a envolvesse. Maria decidiu que não deixaria que a maldade dos outros a paralisasse. Ela era digna de seu sonho. Com a força renovada, Maria dedicou-se completamente ao vestido. E no dia do concurso, o coração dela pulsava como nunca antes. Ao atravessar o palco, as luzes refletindo em seu olhar, Maria sentiu que estava prestes a mudar sua história. Mas um novo desafio a aguardava ali, e talvez aquilo fosse apenas o começo de uma jornada mais profunda e reveladora. O que aconteceria quando as luzes se apagassem e as vozes se calassem? Estaria ela pronta para enfrentar tanto o desfile quanto seus próprios demônios internos? A resposta ainda estava por vir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria estava prestes a descobrir que a verdadeira vitória não seria apenas sobre os outros, mas sobre si mesma. O que a levava a ser a filha feia tornava-se seu maior trunfo, e sua verdadeira identidade estava prestes a brilhar de maneira surpreendente. O que o destino reservava para ela? O grande dia desabria revelações que ela nunca imaginou. Maria subiu ao palco com o coração na boca. Os holofotes dançavam à sua volta, iluminando não apenas seu vestido, mas também seu espírito. Cada passo que dava ecoava nas paredes do auditório, fazendo a ansiedade palpitar em suas veias. O público,
um misto de rostos conhecidos e estranhos, observava com olhares variados. Aqueles que antes haviam murmurado sobre sua feiura agora pareciam um pouco mais intrigados. Mas havia também risadas sussurradas de suas concorrentes, e isso a deixava tensa. Ela respirou fundo e se lembrou das palavras de sua mãe. A beleza que importa está dentro de você. Esse mantra se tornou sua âncora, enquanto ela posicionava-se no centro do palco, cavando força dentro de si. O vestido que criara com tanto amor não era apenas uma peça de roupa. Era a materialização de suas batalhas, esperanças e sonhos. As flores coloridas que adornavam a vestimenta eram um reflexo de sua essência. E agora, uma chance de se libertar das correntes que aprenderam por tanto tempo. Com um sorriso cravado no rosto, Maria começou a desfilar. Lembrava-se da solene promessa que fizera a si mesma. Não se importaria com a opinião alheia. Cada passo parecia mais leve, e a música envolvente que preenchia o ambiente a impulsionava ainda mais. E assim, ela realizou gretas em sua própria história, superando inseguranças e medos que a acompanharam por anos. Mas, ao girar, ela avistou uma das suas concorrentes, com uma expressão fria e calculista, observando-a atentamente. O sorriso da rival estava longe de transmitir simplicidade. Era uma máscara de desprezo, como se dissesse, não é você que vai ganhar. Certa de que seu vestido brilhava mais do que os outros, sentiu um murmurinho de confiança, mas as palavras pesadas ecoaram em sua mente. Filha feia. E se perder? A ideia a atravessou como um raio, mas foi nesse momento que sentiu algo profundo dentro de si. Uma força quase primal, pulsando e queimando como um incêndio radiante. Maria percebeu que a verdadeira competição era contra sua insegurança, e não contra as outras meninas. Poderia ter uma chance, mas a validação que buscava estava em sua autoaceitação. Finalizando seu desfile, Maria olhou ao redor, não mais com medo, mas com um brilho de determinação no olhar. Uma a uma, as pessoas começavam a aplaudir. As palmas começaram baixas, mas logo evoluíram para um estrondoso aplauso, e, para sua surpresa, até mesmo alguns dos antigos críticos pareciam encantados. As lágrimas escorriam pela sua face, mas eram diferentes. Eram de alívio, libertação e orgulho. Mas, enquanto se retirava do palco, sentiu que a batalha não era apenas sobre vencer um concurso. Aquela jornada, com seus altos e baixos, a estava preparando para algo muito maior. E o que ninguém sabia era que a sombra de suas concorrentes não era o fim, mas o início de um novo capítulo em sua vida. Ao descer as escadas backstage, um conhecido inesperado surgiu. Era Pedro, o artista que admirava em segredo, que sempre a fazia sentir um quentinho no coração. Ele a observava com um brilho de admiração, como se reconhecesse em seu olhar a luta que ela enfrentara. Maria engoliu em seco. O que ele faria agora? Aquele momento poderia ser um divisor de águas, não apenas para sua carreira, mas também para seu coração. E agora, enquanto a tensão crescia, ela se perguntava: o que ele diria? As luzes do palco ainda brilhavam atrás dela, enquanto a nova jornada estava prestes a se revelar. A transformação estava longe de acabar. Maria ficou parada por um instante. O olhar de Pedro fixo nela. O mundo ao redor parecia ter sumido. O zumbido do auditório diminuía, e todo o barulho do evento se transformava em um eco distante. Ela podia sentir seu coração batendo com força no peito, como se quisesse sair para fora. Pedro finalmente sorriu. Um sorriso que irradiava calor e sinceridade. Você estava incrível, ele exclamou, a voz cheia de entusiasmo. Eu não consegui tirar os olhos de você. Você trouxe algo único e belo ao palco. Essas palavras foram como um sopro de vida. Maria sorriu timidamente, suas bochechas corando. O que um dia a deixou tão insegura, o rótulo de filha feia, agora se tornava um fragmento distante, nebuloso.
Ela havia se transformado diante de seus próprios olhos, e Pedro parecia ter percebido isso. Obrigada, Pedro. Eu realmente lutei para chegar até aqui, respondeu ela, tentando conter a emoção, mas as lágrimas ainda ameaçavam escorregar. Pedro deu um passo à frente, seu olhar agora próximo e intenso. Se você lutou, quero que saiba que venceu. Você não se apresentou como uma competição, mas como uma verdadeira artista, como alguém que tem uma história para contar. Isso é difícil de fazer. E o seu vestido é um sonho. No momento em que ele falava, Maria percebeu que suas palavras a penetravam. Não era apenas sobre um desfile. Era sobre ser valorizada por quem realmente era, sem as expectativas e padrões impostos pela sociedade. As inseguranças que sempre a acompanharam pareciam de alguma forma se dissipar. Agora, ela era uma artista, e não apenas uma filha feia. Você acha mesmo? Maria perguntou a voz baixa, como se estivesse testando a realidade ali diante dela. Óbvio, Pedro riu. E agora que você me deixou curioso, o que vem a seguir na sua jornada? Essa pergunta ressoou dentro dela como um grito de liberdade. As possibilidades pareciam se expandir, como um céu aberto. Maria se lembrou de seus sonhos e do que ela realmente queria para sua vida. A ideia de promover eventos, de criar, de libertar outras pessoas através da arte. Era isso que a fazia sentir-se viva. Enquanto conversavam, o clique da câmera se tornou um fundo sonoro inesperado. Os fotógrafos não perdiam a oportunidade de capturar o momento entre os dois. Com flashes iluminando o backstage, Maria sentiu-se, de repente, uma estrela. Não apenas pela competição, mas por finalmente aceitar quem ela era. Vamos fazer algo incrível juntos, Pedro sugeriu. Eu estou começando um projeto que combina arte e moda. Você faria parte dele? A expectativa na voz dele fazia Maria sentir uma adrenalina percorrendo seu corpo. Sim, eu adoraria, ela respondeu sem hesitar. A ideia de trabalhar ao lado de Pedro, de expressar-se através da arte, parecia promissora e desafiadora ao mesmo tempo. Porém, a expressão de Pedro mudou ligeiramente. Mas, lembre-se, isso não será fácil. Podemos encontrar desafios que testem a sua autoestima novamente. As palavras o deixaram em silêncio e Maria se viu imersa em um dilema. Onde estava a linha entre a confiança recém-descoberta e as antigas inseguranças? Ela estava disposta a arriscar o conforto em busca de crescimento? Seria capaz de enfrentar os novos desafios que viriam? O coração de Maria disparou, e por um momento, a dúvida encobriu o brilho de esperança que havia sentido. Mas logo, o pensamento dela se reconstruiu. A vida era uma jornada de descobertas. Muito bem, Pedro. Estou pronta para o que vier. A firmeza na voz dela refletia tudo o que havia conquistado. No entanto, uma sombra permaneceu em seu coração. O passado não era algo que poderia simplesmente esquecer. Ao se afastarem, uma sensação de expectativa pairou no ar. Tudo estava prestes a começar, e os desafios a aguardavam como dragões prontos para serem domados. E quando ela olhou de volta para Pedro, sabia que sua batalha interna estava longe de terminar. Mas em meio a esse novo começo, uma pergunta persistia. Até onde ela iria para abraçar essa transformação? Maria mal conseguia acreditar no que estava prestes a começar. As luzes do auditório ainda piscavam em sua mente, e a adrenalina da apresentação fazia seu sangue ferver. Ao olhar para Pedro, notou que ele tinha um sonho em seus olhos, um desejo de se desviar das normas e da mesmice. Aquela visão a inspirava, mas também a deixava inquieta. O medo de falhar era uma sombra que a acompanhava, mas a luz de sua nova determinação fez a sombra parecer menor. O dia seguinte chegou com promessas de novas oportunidades. Maria se levantou cedo, o coração acelerado e um sorriso involuntário no rosto. Acordou decidida a colocar suas ideias em prática. Iria fazer algo diferente, algo que fizesse as pessoas verem a beleza no que é autêntico. Enquanto preparava um café, seus pensamentos vagavam. Quais seriam os primeiros passos de seu projeto com Pedro?
Mal podia esperar para colocar a mão na massa, mas também se sentia sobrecarregada. Um nó se formou em seu estômago ao pensar em todos os desafios que um novo empreendimento poderia trazer. Ela sabia que ainda havia aquelas vozes internas que muitas vezes a desencorajavam, mas decidiu que não deixaria que elas falassem mais alto que sua nova confiança. O telefone tocou e Maria quase deixou a xícara cair. Era Pedro, e sua voz, cheia de entusiasmo, a fez sentir-se viva. Oi, Maria, como foi a noite? Queria me encontrar para conversarmos sobre o projeto e quem sabe já começarmos alguns esboços. Ela aceitou imediatamente, e se sentiu como se estivesse entrando em um novo capítulo de sua vida. As horas que se seguiram passaram em um piscar de olhos. Ao chegar ao café, onde combinariam de se encontrar, o ambiente estava cheio de pessoas e a energia pulsava com conversas e risadas. Mas, no centro daquela movimentação, havia um pequeno espaço reservado para eles, onde sonhar poderia se tornar real. Pedro a esperava com um sorriso radiante, como quem guardava segredos no coração. Após as saudações, logo começaram a falar sobre suas visões e ideias. Maria notou como a conexão entre eles se aprofundava a cada palavra trocada. Eu pensei em algo que fosse mais que um desfile de moda. Quero que seja uma narrativa, algo que converse com o público e os faça sentir, disse ela, e sua voz era firme, sem hesitação. Essa é a essência. Vamos construir algo que desperte emoções, que fale com a alma das pessoas. Ele a observava intensamente, como se estivesse tentando absorver cada pedacinho daquele novo espírito que irradiava dela. Quando trocaram alguns esboços iniciais, Maria percebeu a combinação perfeita de suas ideias. Era como se, ao unir as forças, estivessem desenhando o futuro, não apenas para eles, mas para todos que se sentiam fora do lugar. Maria se sentiu poderosa naquele momento, cheia de convicção. Porém, mesmo no meio de toda a empolgação, a inquietação persistia. Lembranças do passado, das inseguranças, insistiam em fazer eco nas bordas de sua mente. E apesar de ter encontrado um novo propósito, a pergunta voltava: e se eu não for boa o suficiente? Pedro parecia perceber a mudança em sua energia. Ei, Maria, ele disse, não se esqueça, cada desafio é uma oportunidade. Você é mais forte do que pensa. Vamos atravessar isso juntos. Essas palavras tocaram em algo profundo dentro dela, como um abrigo contra a tempestade. Maria assentiu, determinada. Contudo, em meio à empolgação do lado profissional, havia a questão de sua vida pessoal. Como as mudanças afetariam seus relacionamentos, sua família? Era uma transformação não só artística, mas também pessoal, e cada nova escolha a levava a um abismo de incertezas. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e púrpura, Maria sorriu. Ela sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada monumental. Mas à medida que o futuro brilhante se aproximava, uma pergunta ecoava. Seria essa transformação que ela desejava? Ou apenas mais um desafio para desbravar? As inseguranças ainda poderiam emergir a qualquer momento. Mas uma coisa era certa. Maria estava prestes a descobrir se a verdadeira beleza reside na vulnerabilidade de ser quem realmente é. E quando olhou para Pedro, uma nova dúvida surgiu. Será que ele também estaria disposto a enfrentar o lado mais vulnerável de sua própria jornada? Maria e Pedro passaram a manhã seguinte trocando mensagens animadas, cada uma mais cheia de ideias e sonhos do que a anterior. A energia entre eles era palpável, e Maria se sentia vazia e cheia ao mesmo tempo. Ela sabia que aquele projeto tinha o potencial de não apenas mudar a maneira como as pessoas viam a moda, mas talvez até mesmo como elas se viam no espelho. Assim que se encontraram novamente, Pedro sugeriu que dessem um passeio pelo centro. Vamos sentir a cidade, buscar inspiração, disse ele, com um brilho contagiante nos olhos. Maria concordou imediatamente, e logo estavam caminhando pelas ruas vibrantes, cercados por artistas de rua, cheiro de cafezinhos e o som das conversas apressadas. Enquanto caminhavam,
Pedro a puxou para um ateliê que atraía muita atenção. O lugar estava repleto de tecidos coloridos e criações inusitadas que pareciam contar histórias próprias. Algo dentro de Maria se acendeu. A ideia de que a moda poderia ser uma forma de atuação a transportou para outra realidade. Um local onde cada costura é uma risada e cada estampa, uma lembrança. Ela sorriu ao ver como Pedro admirava tudo com uma paixão genuína. "Olha aquelas roupas!" exclamou ela apontando para um vestido cheio de bordados. "É como se você pudesse tocar uma emoção só de olhar." "Exatamente. Cada peça pode ser um fragmento da nossa história," Pedro respondeu, com a voz um pouco mais grave. "E é isso que queremos, né? A nossa narrativa." Eles passaram a tarde inteira visitando galerias e estúdios, absorvendo tudo o que era diferente e bonito. Até que, no final do dia, decidiram se sentar em um parque para descansar. A luz dourada do pôr do sol começava a se infiltrar entre as árvores, criando um cenário mágico. Maria sentiu sua mente agitada a encontrar um momento de calma. "Oi, Pedro, sobre aquele desfile. Você já pensou em como seria mostrar não só roupas, mas também as histórias que elas guardam?" Maria comentou, batendo levemente os dedos no colo. Pedro virou-se para ela, os olhos cheios de empolgação. "Como assim? Explica mais isso." Imagine um desfile onde as modelos não são apenas um corpo em uma roupa, mas também contam suas histórias, suas lutas, suas vitórias. Cada roupa seria um símbolo disso, sugeriu Maria, os braços gesticulando à medida que as palavras fluíam. Pedro a encarou, impressionado com o novo ânimo dela. "Isso é incrível. Precisamos fazer isso. Precisamos dar voz para quem nunca teve." Sua animação era contagiante, e Maria sentiu um calor no peito. Ela se viu diante de um dilema. A ideia era audaciosa, um verdadeiro manifesto contra a superficialidade, mas também poderia ser arriscada. E se isso não funcionasse? E se as pessoas não entendessem? "Mas," começou a dizer, hesitando. "Ei, Maria, lembra-se do que eu disse sobre os desafios? Nossa proposta pode assustar, mas é a nossa chance de brilharmos. Está preparada?" Pedro perguntou, colocando a mão no ombro dela, como se quisesse transparecer toda a sua confiança naquele pequeno gesto. Um frio na barriga a atravessou. Havia algo ardendo dentro dela, uma faísca que parecia estar chamando-a. Maria respirou fundo, olhando para a luz do sol que estava se pondo. "Sim, eu estou," respondeu, sentindo uma mistura de nervosismo e entusiasmo. As semanas seguintes seriam cruciais, e a ideia de enfrentar a opinião do mundo parecia um pouco mais palatável com Pedro ao seu lado. Mas havia algo que ainda a atormentava, uma sombra de dúvida que pairava. O que sua família pensaria? E seus amigos? Será que o apoio deles seria o suficiente quando o tempo apertasse? Quando elas finalmente se despediram naquela noite, a pressão da possibilidade da mudança fez seu coração acelerar. Maria parou por um momento e olhou para Pedro. Ele a observava, como se pudesse ver profundamente em seu coração. "Menina, você é muito mais do que pensa. Não se prenda ao que os outros dizem," ele disse, antes de dar um passo para trás. "A nossa jornada começou, mas esteja pronta. As surpresas podem levar você aonde menos imagina." Naquela noite, enquanto voltava para casa, Maria sentiu como se estivesse balançando na corda bamba entre a dúvida e a coragem. O futuro era incerto, mas uma coisa estava clara. A conversa das próximas semanas mudaria tudo. E quando finalmente cruzasse a linha de partida, Maria descobriria se estava pronta para mostrar ao mundo as verdades que havia dentro dela. E quando parecia que ela poderia finalmente ter o controle, uma mensagem inesperada ilumina seu celular. Seria a ameaça ou uma oportunidade? A mensagem piscou na tela do celular de Maria, como uma estrela em um céu escuro, e seu coração disparou. O título provocativo parecia um convite e um aviso ao mesmo tempo. Uma promessa de transformação ou talvez de uma ferida aberta. Ela clicou para abrir a notificação, a curiosidade a consumindo. Era um post viral de uma influenciadora de moda bastante conhecida.
Maria passou os olhos pela legenda que falava sobre a superação e como a protagonista, que havia sido chamada de filha feia, agora se tornara uma noiva deslumbrante. As fotos mostravam uma mulher segurando a cabeça erguida, em meio a flores e um vestido que brilhava sob a luz. A história parecia inspiradora, mas a comparação era dolorosa. Tudo o que Maria se perguntava era: e se essa transformação fosse um golpe baixo, mais uma forma de deixar quem não se encaixava nas expectativas para trás? Ela se lembrou do que Pedro havia dito sobre dar voz a quem não tinha. Seria essa história a mesma coisa? Uma reedição de um conto de fadas para vender mais produtos? A dúvida a engoliu, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro dela. Qual é a sua história, Maria? Pensou. Não só a dela, mas a de tantas mulheres que conhecia. Às vezes a beleza não é um resultado de contornos mágicos, mas de lutas diárias, traumas e a coragem que só se revela em meio a tempestades emocionais. Era isso que Maria queria mostrar. Não eram apenas roupas, mas as memórias que se entrelaçam em cada fibra do tecido, representando cada passo da jornada. Ela começou a digitar uma resposta no grupo de amigos da faculdade. Alguém viu essa postagem da influenciadora? Por que precisamos de histórias como essa? Não dá para transformar vidas sem falar sobre a dor. Uma nova beleza não muda o que fomos. As mensagens começaram a pipocar na tela, comentários que a apoiavam e desafiavam seu pensamento. Quem não queria ser a protagonista de sua própria história? Quem não tinha passado por algum tipo de dor? Maria sentiu seus olhos arderem enquanto escrevia. Era hora de dar voz não apenas a elas, mas à própria história dela. Mas uma pergunta ainda a atormentava. Será que estava mesmo pronta para desenterrar sentimentos que poderiam ficar enterrados para sempre? As semanas passaram e, com a ajuda de Pedro, o conceito do desfile começou a ganhar vida. As reuniões na pequena sala de aula da faculdade se converteram em assentos ocupados por amigos e conhecidos que queriam fazer parte da revolução que estavam criando. Todos estavam em sintonia, compartilhando histórias, medos e conquistas. Contudo, cada encontro trazia à tona uma nova camada de insegurança. Maria olhou para Pedro na última reunião e viu que ele também estava ansioso. A tensão no ar era palpável, e cada um se preparava para o que vinha a seguir. Maria teve uma ideia. E se nós criássemos um vídeo? Algo que capture a essência do que estamos tentando transmitir? Sugeriu. As histórias podem ser mais poderosas se forem vistas e ouvidas. As expressões em seu redor se iluminaram, mas ao mesmo tempo, um silêncio pesado tomou conta do grupo. Mas, e se as pessoas não aceitarem? Alguém murmurou. Essa preocupação se espalhou entre os presentes, criando uma sombra de dúvida nas miradas. Maria respirou fundo. Precisava acender a chama da coragem que havia sentido com Pedro. Lembre-se de que o que estamos fazendo é por nós, e em especial, por aquelas que se sentem invisíveis. Se não tentarmos, nunca saberemos. Com isso, ela sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. O objetivo não era ganhar aplausos, mas dar espaço para as vozes que estavam escondidas. Em meio à incerteza, havia uma promessa de liberdade. No entanto, quando a reunião terminou e todos começaram a se dispersar, uma nova mensagem apareceu no celular de Maria. O remetente era um velho amigo que se afastou. Oi, Maria. Precisamos conversar. Tenho algo importante para lhe contar sobre o desfile. Um frio percorreu suas costas. O que ele poderia ter a dizer que a afetaria tanto? E se de repente houvesse algo mais envolvido? Maria passou a mão pelo rosto, tentando entender a mensagem que a deixava tão inquieta. O que seu amigo poderia ter a dizer? Por que mudaria tudo? Olhando para a tela do celular, as palavras começaram a se mexer em sua mente, formando um labirinto de perguntas e medos. Ela decidiu responder. Oi, claro, quando você pode. É sobre o desfile, certo? Apanhou a caneta e começou a rabiscar algumas ideias sobre o vídeo. Não havia como ignorar a proposta que se desenhava. O desfile precisava ser uma plataforma para vozes genuínas.
O sorriso e a superação da influenciadora agora traziam à tona questões mais profundas. Enquanto aguardava a resposta, suas lembranças a transportaram para a época da escola. As risadas das colegas, os olhares atravessados, as piadas sobre seu jeito mais tímido. Era tudo muito vivido, e mais dores que ela gostaria de lembrar. A ideia do desfile era clara. Mostrar que cada uma tinha uma história, e essas histórias não eram apenas contos de fadas. Pedro a encontrou perdida em pensamentos, o olhar preocupado. Ei, o que foi? Você parece distante. Estou pensando no vídeo, no que ele deve ter a ver com tudo isso. Maria respondeu sem saber se suas palavras faziam sentido. Pedro se sentou apoiando os braços sobre a mesa. Você está com medo do que ele pode te contar, não é? Sobre quem você foi na escola. Não é só isso. É que, de repente, sinto que tudo pode mudar. E se ele não entender? A vulnerabilidade dela estava exposta. Maria, este projeto pode ser a chance que você tem de mostrar a sua verdadeira força. Não se esqueça que superação e dor andam juntas. Muita gente se vê nas suas histórias. E no fim das contas, essa é a verdadeira beleza, ele disse com um sorriso confiante. O coração de Maria começou a se acalmar. O desfile tomava a forma de algo realmente impactante, algo que faria a diferença. Mas e se as coisas não saíssem como o planejado? A resposta de seu amigo chegou como uma gota de chuva em dia ensolarado. Podemos nos encontrar amanhã. Não é só sobre o desfile. Venha até a minha casa. A ansiedade tomou conta novamente. O que poderia ser tão importante? Maria não conseguia ver uma conexão entre seu amigo e o desfile. E isso gerava um nó em seu estômago. Na manhã seguinte, Maria acordou mais cedo. O café da manhã passou rápido, e o caminho até a casa do amigo parecia longo. A sensação de estar à beira de uma revelação a consumia por dentro. Seria uma boa nova? Ou um conflito à vista? Ao chegar, encontrou o amigo encostado na porta com expressão grave. Maria sentiu um frio na barriga. A conversa começou tímida, como se ambos soubessem que estavam prestes a desbravar águas turbulentas. O que você tem para me dizer? Perguntou Maria, tentando esconder a inquietação na voz. Ele respirou fundo e com um olhar sério começou. Maria, o desfile tem uma ligação que você pode nunca ter imaginado. E antes que pudesse completar, a campainha tocou. O barulho ecoou, interrompendo o momento carregado de expectativa. Desculpa, só um minuto, disse ele levantando-se. Maria ficou paralisada, angustiada. A frase solene ainda ecoava em sua mente. O que significava essa ligação? Deportando a importância do desfile e conflitos não resolvidos, uma nova camada de complexidade se erguia diante dela. Ela olhou ao redor, inquieta, esperando que logo ele voltasse. Mas seu pensamento estava agitado, como ondas em uma tempestade. E se a ligação fosse mais próxima do que ela imaginava? Um suspiro escapuliu de seus lábios. O que mais estava por vir? Enquanto Maria aguardava, a inquietação tomou conta mais uma vez. O que poderia Pedro ter para contar que girava em torno do desfile? Olhando ao redor, as paredes que um dia foram seu refúgio agora pareciam mais opressivas. O relógio na parede fez um tic-tac longo e arrastado, como se cada segundo fosse um peso a mais em seu peito. A porta se abriu com um rangido, e Pedro voltou, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher entrou, e Maria imediatamente reconheceu-a. Era Ana, sua antiga colega de escola, aquela que sempre se destacava, a que parecia ter tudo: beleza, carisma e a atenção de todos. O contraste entre elas sempre a incomodou. Oi, Maria, Ana disse com um sorriso que não escondia a surpresa. Desculpe a entrada repentina. Pedro me chamou para discutir algo importante. Maria segurou o ar, incapaz de entender o que aquilo poderia significar. Pedro lançou um olhar tranquilo, mas havia um brilho em seus olhos que a deixava ainda mais intrigada. Na verdade, Maria, começou Pedro, quebrando o silêncio. Eu convidei a Ana porque ela sabe muito sobre o desfile e sobre você.
A conexão que nós dois estamos tentando fazer é justamente essa. Sobre mim? Maria perguntou, sentindo uma onda de vergonha e curiosidade ao mesmo tempo. Sim, Ana disse, inclinando-se um pouco para frente, como se quisesse que Maria a ouvisse com atenção. O desfile não é apenas uma vitrine de moda. É uma forma de contar nossas histórias. Sua história é poderosa, e eu soube disso desde a escola. Maria a encarou, sem saber o que responder. Como alguém que sempre foi tão diferente dela poderia entender sua dor? Eu não sei se a minha história é tão importante assim. Se engana quem pensa que não, interrompeu Ana com fervor. Tenho certeza de que suas experiências podem inspirar tantas pessoas. O que você sente por ter sido a filha feia da turma? Isso é um jeito de se libertar, de mostrar que beleza não é só exterior. É sobre quem somos de verdade. O coração de Maria parecia explodir dentro do peito. Aquelas palavras eram um misto de crítica e acolhimento. Por um lado, havia uma profunda resistência em expor suas feridas mais antigas. Mas, por outro, algo dentro dela começou a se aquecer, como uma luz finalmente sendo abordada depois de anos na escuridão. Então, o que você está dizendo é que eu deveria usar essas memórias para construir algo? Maria indagou um tanto confusa. Exatamente, Pedro respondeu. Ana e eu pensamos que você poderia ser a conta principal desse desfile. Mostrar como você transformou a dor em força. Assim, você ajudaria outras pessoas a se confrontarem com suas próprias histórias. Maria fechou os olhos, seu mundo interno colidindo em uma torrente de sentimentos. A rejeição que sofreu, os olhares de desprezo, tudo subitamente tornava-se uma peça de um quebra-cabeça maior. A pressão e a expectativa estavam crescendo. Seria essa a chance de contar sua história? Ela olhou para Ana e Pedro buscando mais do que apoio. Queria certezas. Mas o que eles ofereciam eram apenas promessas e desafios. Cerejeira ou destruição, seus dilemas estavam em jogo. E se eu não conseguir? E se a minha história não for suficiente? Maria questionou, sua voz quase um sussurro trêmulo. Maria, são as suas inseguranças que podem fazer a diferença. Você não precisa ser perfeita. Só precisa ser você mesma. O olhar firme de Ana a fazia acreditar que talvez houvesse uma saída. Pegos em uma rede de expectativas e incertezas, os três permaneceram em silêncio, contemplando o peso das palavras ditas e o que estava por vir. A força e a vulnerabilidade da decisão de Maria começavam a se entrelaçar. Era agora ou nunca. O desfile podia ser a oportunidade de conquistar não apenas a aprovação do mundo, mas também a dela mesma. Mas antes de tomar qualquer decisão, uma nova dúvida surgiu. O que mais Pedro e Ana estavam escondendo? Maria, inspiração e medo dançavam em sua mente. E a verdadeira conexão entre eles ainda estava por ser revelada. O silêncio na sala se estendeu, criando uma tensão palpável. Maria sentia o peso das olhares em si, especialmente o de Ana, que parecia tão confiante, tão cheia de vida. Ela não apenas era a ex-colega de escola perfeita que Maria ouve a vida inteira, mas também a sua benfeitora improvável. Aquela súplica de Pedro ecoava em sua mente como um desafio que poderia, ao mesmo tempo, ser libertador ou destrutivo. Mas se eu for sincera sobre tudo, e se isso acabar me machucando mais? A pergunta escapuliu dos lábios de Maria antes que ela pudesse se conter. A insegurança estava à flor da pele, e a ideia de reviver os traumas a paralisava. Pedro trocou um olhar com Ana e disse: a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. E você não está sozinha. Estaremos aqui. Sempre. Maria tentou sorrir, mas as lágrimas brotaram incontroláveis. Por que eu deveria fazer isso? Para quem? Para você! Ana exclamou com intensidade. Essa é a sua chance de gritar ao mundo que você é muito mais do que qualquer rótulo. Você pode mostrar que as feridas que carrega não definem quem você é, mas, sim, quem você se tornou. Maria, pense nas meninas que podem estar passando pela mesma coisa que você passou.
completou Pedro, com a voz suave. Se você contar a sua história, poderá inspirar outras. Você pode ser a luz na escuridão delas. As palavras de Pedro penetraram em Maria como um raio de sol aquecendo a escuridão. Uma imagem se formou em sua mente. Pequenas mãos segurando um cartaz onde estava escrito: "Você é linda do jeito que é." Ela se viu levantando a voz, não só em nome dela, mas em nome de outras que nunca tiveram coragem de fazê-lo. Contudo, uma ideia tumultuava em sua mente. O que mais havia por trás daquela proposta? O que eles realmente planejavam? A dúvida a consumia ainda mais. Antes que pudesse confrontá-los com suas suspeitas, Ana continuou: "Você pode fazer isso, Maria. Lembre-se do que sempre sonhou. Você queria ser uma artista, certo? Essa é a sua tela. Vamos trabalhar juntas e você vai brilhar." A busca pelo céu parecia cada vez mais real, mas a sombra das inseguranças ainda a acompanhava. Maria sorriu, mas uma parte dela queria se esconder novamente, como fazia quando era adolescente tímida. E se eu fracassar ao tentar, Ana? E se olhar para o público e ver os rostos conhecidos que costumavam me menosprezar? A vulnerabilidade a fez hesitar. Se você fracassar, Ana rebateu, pelo menos saberá que tentou. E quem sabe a coragem que você terá para seguir em frente. O que importa é a jornada, não só a linha de chegada. Maria respirou fundo, pensando na estrada que a levaria ao desfile. A possibilidade a deixava ao mesmo tempo excitada e aterrorizada, mas a ideia de continuar na sombra, escondida atrás de inseguranças, deixou de ser uma opção. Eu vou tentar, finalmente disse Maria, sua voz agora forte. Eu quero fazer isso. Pedro e Ana sorriram, e Maria sentiu um suspiro de alívio. Era como se algo pesado em seu peito tivesse se desprendido. Mas antes que pudesse relaxar, um novo pensamento a atingiu como uma maré forte. E se essa fosse apenas a superfície de algo maior? Algo que poderia abalar a relação que estava se formando entre eles? Após um breve silêncio, Pedro se aproximou dela. Tem mais, Maria. Há algumas coisas sobre nosso desfile que você ainda precisa saber. E aquele momento inaugural de transformação se tornaria um turbilhão de verdades escondidas e revelações que poderiam mudar tudo. Maria estava em um misto de expectativa e ansiedade. O que Pedro poderia dizer que mudaria tudo? Ela respirou fundo e percebeu que estava pronta para enfrentar qualquer que fosse a verdade. A jornada que havia começado com um vestido colorido e sonhos escondidos, a levara até aquela sala, cheia de promessas, medos e pensamentos inconfessáveis. Quando começamos a discutir a ideia do desfile, não foi apenas porque quisemos, Pedro disse, a voz firme. O desfile surgiu como uma forma de você usar a projeção do seu passado de forma empoderadora. Mas eu e Ana, bem, temos nossas próprias razões. Ana se aproximou, apoiando as mãos sobre a mesa. Eu também cresci com os rótulos que a sociedade impõe. Podemos parecer diferentes, mas a dor é a mesma, Maria. Não é só sobre o que você passou, mas o que todos nós ainda sentimos. A vulnerabilidade nas palavras deles a fez sentir-se mais conectada do que nunca. Aquela luta não era dela sozinha, era uma batalha coletiva. A responsabilidade de trazer essa verdade à tona a deixava inquieta, mas também determinada. Então, você quer que eu seja a protagonista dessa história de superação, certo? Maria perguntou, tentando obter um pouco mais de clareza. Exato, Pedro respondeu. Mas ao mesmo tempo queremos que cada pessoa envolvida tenha seu espaço para contar a própria história. Será uma grande jornada coletiva. A ideia a empolgou, mas a pressionava. Maria se lembrou de todas as inseguranças que, com o tempo, ela acreditava ter superado. E o que acontece se me sentir pequena novamente ao olhar para o público? Como vou conseguir lidar com isso? Esse é o ponto, Maria. Ana disse com um olhar encorajador. Você precisa aceitar que as inseguranças sempre existirão, mas não deixar que elas definam quem você é.
Cada um de nós tem desafios, e isso nos fortalece. Pode até ficar desconfortável, mas temos que enfrentar. É assim que a transformação acontece. Aquelas palavras acenderam uma luz dentro dela. O desfile não seria apenas uma apresentação. Seria um grito de liberdade. Um ato de rebeldia contra todos os que a chamaram de filha feia. Mas também um ato de amor e aceitação de quem ela realmente era, com suas falhas e conquistas. Então vamos fazer isso. Maria exclamou, a determinação crescendo em seu coração. Quero que o desfile fale sobre nossas histórias, que as pessoas se conectem com nossa dor e nossas vitórias. Não é sobre a beleza exterior, é sobre a força de ser verdadeira. Pedro e Ana sorriram, e uma onda de empolgação contagiou o ambiente. Ali, cercados por desafios, estavam prontos para dar ao mundo um desfile que falaria mais alto do que qualquer crítica que já tinham enfrentado. Algumas semanas se passaram, e a transformação foi visível. O grupo se reuniu em incessantes ensaios, preparativos e trocas de ideias. A cada encontro, Maria se sentia mais confiante. Estava descobrindo que era possível, sim, ser bela por dentro e por fora. E mais importante ainda, era aceitável não ser perfeita. No dia do desfile, Maria estava nervosa e empolgada. O local estava repleto de pessoas, e as luzes brilhantes radiavam como estrelas sobre o tapete vermelho. Ao olhar para todos aqueles que havia incentivado a se expor, seu coração acelerou. Todos ali estavam prontos para fazer história. Ao se apresentar de forma impactante, Maria o fez com um sorriso autêntico e olhos firmes. Ela sentia cada olhar voltado para si. Agora era sua chance de ser não apenas a artista, mas a voz que ecoava as histórias que precisavam ser contadas. Quando tomou o microfone, sentiu a energia mudar. Hoje não falamos apenas de moda, mas de momentos, de dor, de superação e de amor. Quero que todos aqui sintam que você é muito mais do que um rótulo. Você é bonito, você é forte, e sua história importa. O público explodiu em aplausos, e Maria sentiu uma onda de emoções tomando conta de sua alma. Aquela era a validação que buscava. Ela não era mais a filha feia. Era uma mulher forte, autêntica e genuína nas suas imperfeições. Ao final do desfile, enquanto recebia aplausos e energias positivas, Maria olhou para Pedro e Ana, e soube que não era apenas uma apresentação aquilo, mas uma libertação. No backstage, cercada por abraços, risos e lágrimas de felicidade, ela finalmente entendeu. A verdadeira beleza surge quando abraçamos a nossa história e inspiramos outros a fazer o mesmo. A vida tinha mudado, mas o que realmente importa é que a jornada de transformação nunca termina. Agora, Maria desenhará com suas experiências e emoções, sempre disposta a olhar no espelho e com um sorriso radiante, dizer: você é uma obra de arte. E você, querido amigo, para não perder nenhuma história que pode tocar seu coração, inscreva-se imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a ouvirem essas histórias emocionantes. Comente suas reações e teorias sobre o final. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão inspiradora. O futuro se constrói juntos. Vamos nessa.